Olá, hoje vamos mergulhar no capítulo 19 de Jó. É um momento, assim, de uma angústia muito forte. Jó está respondendo aos amigos, se sentindo esmagado, né, e abandonado. Exatamente. É um retrato muito visceral do sofrimento humano. A gente vê Jó lutando para encontrar sentido quando tudo parece perdido, sabe? Ele articula uma queixa, nossa, poderosa contra o que ele vê como injustiça tanto divina quanto humana. E ele já começa direto, né, perguntando para os amigos: até quando vocês vão ficar me atormentando, me esmagando com palavras? Dá para sentir o cansaço dele. Ele fala que já foi repreendido 10 vezes. Sim, essa queixa contra os amigos é palpável. Mas olha, o ponto central mesmo, a queixa mais profunda, é direcionada a Deus. Ele afirma, né? Saibam que foi Deus quem me derrubou e me cercou com a sua rede. Isso é muito forte. Nossa, é mesmo? Ele não vê Deus como distante, entende? Mas como o agente direto do sofrimento dele. E isso, claro, levanta umas questões bem complexas sobre justiça divina, né? E a descrição que ele faz disso, dessa ação de Deus, é terrível. Ele se sente cercado, clama violência e ninguém responde. Fala do caminho bloqueado, tudo em trevas, Pois é. a honra arrancada, a esperança destruída, tipo como se arranca uma árvore. Chega a dizer que Deus o trata como inimigo. É muito pesado. É uma linguagem de cerco mesmo, quase militar. As suas tropas avançam, constroem rampas de ataque, acampam ao redor da minha tenda. Essa sensação de estar sitiado por Deus é central na angústia dele nesse capítulo. E para piorar tudo, vem o abandono social. Total. A lista que ele faz dói de ler. Irmãos, conhecidos, parentes, amigos íntimos, Todo mundo, né? todo mundo. Hóspedes, os próprios servos não respondem mais quando ele chama. Até a esposa acha o hálito dele insuportável e as crianças zombam dele. É o fundo do poço social. Sim, esse colapso das relações é devastador e se soma à dor física, à crise espiritual. É o mundo dele se desfazendo por completo. E a descrição física que ele faz: sou apenas pele e osso, escapei por um fio. No hebraico, a expressão é ainda mais gráfica, né? Com a pele dos meus dentes. Nossa, com a pele dos dentes, que imagem. É. Significa escapar por muito pouco, reduzido ao mínimo. E é nesse estado limite, olha só, que ele se vira para os amigos e pede: tenham compaixão de mim, meus amigos, tenham compaixão, pois foi a mão de Deus que me feriu. Pedir compaixão justo para quem estava acusando ele é impressionante. Exato, mostra o nível do desespero por alguma empatia humana. E aí, no meio dessa desolação toda, surge um desejo muito forte de que a história dele, as palavras dele, não se percam, né? Aham. Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Ele quer que sejam gravadas na rocha para sempre. É uma busca por permanência, por justiça póstuma, talvez. E então, chegamos naquele que talvez seja o clímax do capítulo. Uma declaração de fé, assim, extraordinária, considerando todo o contexto. Aquela famosa, né? Sim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. A palavra hebraica aqui, Goel, Redentor, é muito significativa. Era o parente próximo, com a obrigação de resgatar, de vingar um membro da família injustiçado. Jó está clamando por essa figura. E ele continua, né? Mesmo falando da destruição do corpo. Depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Isso é de arrepiar. Como pode? Como essa fé surge justo quando ele mais acusa Deus? Aí que está o ponto fascinante, né? Essa declaração de fé, ela não apaga a dor. Ela não resolve a questão da justiça ali na hora, ela coexiste com o lamento, com a acusação. É uma esperança que brota apesar de tudo, não porque ele achou uma resposta lógica, entende? Entendo. É uma fé que se agarra a algo maior mesmo sem entender o presente. Exato. Parece uma aposta no caráter final de Deus, mesmo quando as ações dele, no momento, são desconcertantes, dolorosas. É a esperança numa vindicação final, pessoal, ver a Deus. Uau! E depois dessa afirmação tão forte, ele se volta de novo para os amigos. Só que agora o tom muda, né? Vira uma advertência. Sim, ele basicamente diz: olha, se vocês continuarem me perseguindo assim, achando que o problema está em mim,
é melhor vocês terem medo da espada. É uma inversão, né? O acusado agora diverte os acusadores. Exatamente, ele fala que a ira trará castigo pela espada, e aí eles saberão que existe o julgamento. É um lembrete bem forte sobre o perigo de julgar o sofrimento alheio, sem compaixão, sem entender a fundo, um alerta contra essa justiça própria deles. Então o capítulo 19 nos deixa com essa imagem muito complexa. Jó devastado pela dor, pelo abandono, falando tudo o que sente de forma crua contra Deus, contra os homens, mas ao mesmo tempo, no fundo dessa escuridão, ele se agarra numa esperança teimosa, no Redentor, numa justiça final. Pois é. E fica essa reflexão pra gente, né? Como é possível conciliar um sofrimento tão extremo, esse sentimento de injustiça vindo de Deus, com uma fé tão resiliente na vindicação? O que essa insistência do Jó em querer ver a Deus, mesmo depois da morte, mesmo se sentindo ferido por ele, nos diz sobre a nossa própria esperança diante do insuperável, do que parece não ter sentido?